Essas são as 3 verdades que você precisa saber para poder ser trader no mercado financeiro. E ninguém fala disso, mas menos é mais no mercado. Quanto mais simples você mantiver o seu operacional, mais dinheiro você vai ganhar. E você precisa entender de uma vez por todas que mais complexo ou com mais elementos, com mais detalhes no seu operacional, não significa que você vai ter mais resultado. Na verdade, a correlação é mais complexo, menos resultado. Simplesmente porque acaba se tornando impossível executar isso todos os dias, repetidas vezes. Deixa eu ser bem sincero contigo aqui. Ganhar dinheiro no mercado é simplesmente fazer o mesmo todos os dias, repetidas vezes, da mesma forma. Então, consequentemente, quanto mais simples for o teu operacional, mais resultado você vai ter. Essa é a correlação certa que você precisa entender desde o começo. E deixa eu te contar uma coisa importante. Durante 3 anos da minha vida, quando eu comecei no mercado, eu estudei exatamente o que está vendo na tua tela. SMC e todos os detalhes e os maravilhosos conceitos que eles trazem e que enchem os olhos de qualquer um que está começando. Order blocks mitigadas no passado, deixando o imbalance ou fair value gap logo naquele movimento seguinte, liquidez próxima daquela região, entrada e movimento de baixa. Sempre a mesma coisa, funcionando sempre da mesma forma. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Tudo isso aqui é lindo e maravilhoso na teoria, mas na prática, para você aplicar da forma simples e fácil todos os dias, eu garanto que para ti não vai ser tão fácil assim. E tu não pode me julgar por falta de esforço, porque foram 3 anos todo santo dia, acordando 3h40 da manhã, 20 para as 4, todos os dias para estudar e ter tempo antes de trabalhar. Provavelmente tu que tá me julgando aí nunca acordou esse horário, a não ser chegar da festa justamente às 4 da manhã. E obviamente tu pensa, pô, tanto esforço, qual foi o resultado disso? Simplesmente esse, zero, nadinha, nada da Silva eu consegui operando SMC da forma que eu operava depois de tanto tempo estudando. Mas mesmo assim, meu resultado continuou sempre ser esse aqui, porque na hora de executar, meu amigo, as coisas são diferentes. E o porquê de simplesmente não dar certo? Exatamente por isso. Complexo demais. Eu não conseguia executar de jeito nenhum tudo que eu tinha aprendido, que eu sabia na teoria. Minha cabeça travava, eu não tinha como conseguir executar. Chegava na hora de ver o choque certo, baixar o time frame para executar no 1, no 5 ou até no 15, e simplesmente eu não conseguia executar a mesma operação que eu tinha no meu plano de trade e que eu estudava todos os dias, todos aqueles conceitos. E isso, por mais que pareça estranho, é extremamente comum. Excesso que paralisia o cérebro, obesidade mental. A gente sabe tudo que precisa, mas chega na hora de fazer e executar aquilo, simplesmente o cérebro não consegue processar tantas etapas, tantos conceitos, tantos detalhes para conseguir executar aquela ação. Isso vale para a vida, para qualquer coisa. E o que eu mais vejo por aí hoje são obesos mentais. É extremamente comum hoje em dia quem se orgulha de ficar horas e mais horas estudando. E o pior, pessoas assim como eu que já entregaram meses da vida delas, anos, para tentar ter resultado no trade e da mesma forma todos seguem no mesmo lugar. E sabe qual que é o pior? 99% acha que a solução é estudar mais. O velho pensamento clássico, eu só preciso adicionar aqui mais um detalhezinho, só o week-off, eu tenho certeza que eu vou estudar isso e agora vai mudar, vai acrescentar aquele detalhe que estava faltando. Ou ondas de Elliott, pois eu tenho certeza que isso vai me fazer acertar o trade. Esse era sempre o meu pensamento e eu tenho certeza que se tu não passou por isso, tu ainda vai passar. Mas deixa eu te ser bem sincero, adivinha qual que é o resultado disso? Obviamente o resultado é o mesmo. Se torna muito complexo, ainda mais complexo do que era antes, extremamente difícil de executar com consistência todos os dias. E o meu apelo, minha dica para ti vai ser sempre, faça o simples. O mercado não é complexo. São as pessoas que não estão acostumadas com o mercado financeiro de forma geral, são as pessoas que não entendem como o mercado de maneira geral funciona, para entender que as coisas simples e fáceis funcionam aqui também. A verdade é que tu não precisa de um operacional mirabolante. Faça algo fácil de executar todos os dias. Está aqui um exemplo claro. Eu opero todos os dias executando, encontrando uma região que o mercado rejeitou e teve dificuldade de passar outras vezes. Depois que ele mostra a força para romper, ele volta e aqui dentro a gente espera confirmações para pegar um movimento e seguir para uma alta ou uma venda. E isso me gera resultados semana após semana, após semana, após semana. Porque, de novo, tu não precisa de nada mirabolante para ganhar dinheiro no mercado. Tu só precisa de algo que tu consiga executar de forma fácil todo santo dia. Então, se tu não sabe qual estratégia utilizar, te inscreve aqui no canal, tem vídeo
toda semana sobre as entradas que eu faço, as operações positivas e negativas, todo o meu racional e como funciona. Aproveita que tu vai aprender muito por aqui. E se tu ainda precisar de algo personalizado, tá aqui, link na descrição para a mentoria individual, onde a gente vai sentar juntos e alinhar todos os detalhes que tu precisa, desde o básico ao avançado, para realmente ter resultado no mercado. E a segunda verdade é: construa dados estatísticos. Ninguém te fala sobre isso, mas se você ainda não sabe quantas perdas seguidas o teu operacional é capaz de entregar, então tu não tem a menor ideia, tu não conhece o que tu está operando todos os dias. Essa é uma frase que eu já vi o Mark Douglas repetir diversas outras vezes nos livros e também nas palestras que ele já deu ao longo da vida, mas que sinceramente ninguém guarda isso e faz desde o começo no mercado. Quando alguém chega para esse trader, a ideia é sempre a mesma. Todo mundo quer a mesma coisa: carrão, dinheiro, vida fácil, mas eu garanto para ti que não é assim que funciona, e para que tu consiga chegar lá, vai ter que dar alguns passos antes e fazer exatamente isso que eu tenho para te dizer. Porque o quanto antes tu largar disso, mais próximo de viver do mercado e realmente ser consistente tu vai estar. Mas afinal, por que isso realmente importa? Simplesmente por isso. Tu sabe me responder quantas perdas seguidas o teu operacional entrega hoje? Quantas vitórias ele é capaz de entregar? Com qual frequência ao longo da semana ele aparece? E ainda qual o risco-retorno que tu pode esperar por toda operação? Tu vai buscar um alvo de 3 vezes, 2 vezes, 5 vezes? Tu simplesmente precisa disso aqui. Uma tabela completa com todos os dados do teu operacional, os horários que ele funciona, se é uma operação melhor para compra ou para venda, o modelo que tu vai usar nesse operacional, todos os detalhes, tudo que tu precisa saber tem que estar feito e planilhado com um backtest histórico disso. Porque depois de feito tudo isso, tu vai saber exatamente, detalhe por detalhe, como reagir. Agora tu sabe o que esperar, literalmente tu sabe tudo sobre o teu operacional. Não existe mais nada do que duvidar, do que se questionar. Medo de errar, isso jamais vai te abalar, porque você sabe exatamente como se comporta, quais são os resultados que tu pode esperar operando dessa mesma forma. E por que isso vai te deixar tranquilo no final das contas e te fazer operar da melhor forma possível? Simplesmente porque tudo isso aqui deixa de existir. Não vai mais estar na sua frente na hora que você for apertar o botão e clicar para fazer uma operação. Nada disso mais vai te afetar. Essa é a grande verdade. Nunca mais tu vai ter um segundo pensamento se questionando se aquela operação faz sentido ou não. Você vai estar preparado para operar todo santo dia, sabendo o que vai acontecer. E eu considero isso tão importante que eu juro, para mim, uma máquina do tempo hoje resolveria 3 anos no mínimo da minha vida que eu estaria ganhando agora se eu soubesse e tivesse feito isso antes. Eu não teria perdido tempo e dinheiro da minha vida se eu tivesse começado dessa forma. E se tu puder, dá alguns passos atrás ou começa da maneira certa. Vai agora numa planilha e começa a responder essas perguntas, porque o teu operacional e a tua forma de operar e lidar com o mercado vão mudar simplesmente do dia para a noite. E a terceira verdade é simplesmente entender entre capital próprio e as mesas proprietárias o que fazer. E eu já vou te dizer desde agora, pare de querer ser aprovado em mesas proprietárias. Isso está simplesmente destruindo os teus resultados no mercado. Só que não, eu não estou dizendo para tu desistir de mesas proprietárias, porque tu não pode fazer isso de jeito nenhum. Desapegar é simplesmente mudar a tua percepção e não se envolver tanto com o que as mesas tentam te oferecer e o potinho de ouro no final de todo o arco-íris. Eu só tô te dizendo aqui para você não medir o teu fracasso ou sucesso apenas nisso. Você não pode depender apenas de ser aprovado ou não em uma mesa proprietária para saber se você está evoluindo, se você está realmente trilhando a jornada certa como trader. Mas me entenda direito, você precisa passar em um teste e você precisa fazer um saque antes. Mas me entenda da forma certa, você precisa passar em um teste e você precisa fazer um saque para poder crescer e evoluir no mercado. É isso, exatamente isso que vai te alavancar e vai te dar acesso a um capital que tu nunca viu antes na tua vida. E tu nunca vai ter acesso a um capital desse se for somente com a tua conta pessoal, com o teu salário todos os dias tentando alavancar ela. Verdade que a maior probabilidade é tu quebrar se tu for simplesmente tentar alavancar uma conta pessoal pequena para ganhar dinheiro dessa forma. E é por isso que as duas únicas mesas proprietárias que eu uso e que eu posso recomendar para vocês, tem o link e o cupom de desconto aqui na descrição para vocês poderem aproveitar e pagar o menor valor possível em qualquer teste que vocês queiram fazer. Então aproveita e começa da maneira certa. Mas tem um porém, tu ainda vai precisar de uma conta pessoal. Eu não quero te vender o sonho que tu vai trabalhar com as mesas proprietárias e vai ganhar dinheiro fácil. Pelo contrário, você ainda vai precisar de uma conta tua que tu possa fazer tudo o que tu quiser, sem regra nenhuma.
Porque nas mesas, por mais que tu tenha acesso a um capital, você vive com o psicológico abalado, pensando sempre que você está tentando passar, aprovar naquela conta e medir teus resultados se eles estão crescendo ou não, somente pelas aprovações. Agora, com uma conta pessoal, onde as regras não existem e você pode, consequentemente, ver o capital de fato crescer, aqui é que você vai notar a evolução e ver se você está se tornando de fato um trader com resultado. Você vai precisar da tua conta pessoal para enxergar exatamente isso aqui. O seu operacional sendo executado de forma consistente, o seu capital crescendo ao longo do tempo, as suas operações todas distribuídas em momentos positivos e negativos. É exatamente aqui a conta que tu vai ter para medir a tua evolução. Nada apegado às mesas proprietárias, mas usando justamente a tua corretora, a tua conta pessoal para fazer essa avaliação, essa análise se você está crescendo ou não no mercado. E para isso, a única corretora que eu recomendo é a Tickmill, a que eu uso, e onde você vai ter a vantagem de ter o TradingView gratuito, o menor spread do mercado, e o link está aqui na descrição para você poder aproveitar. Então, de forma resumida, você vai usar as duas opções, mesa proprietária mais o capital próprio. Com os dois juntos, tu vai enxergar a aprovação acontecendo na mesa proprietária, a tua evolução com o teu capital próprio, e com isso tudo acontecendo, o próximo passo é fazer o saque na mesa proprietária e depositar na tua conta pessoal, onde você vai crescendo o bolo e o seu capital ao longo do tempo e enxergando a tua evolução aumentando. Então, se tu curtiu esse vídeo e te ajudou, aproveita para te inscrever no canal, que tem conteúdo toda semana com esse nível de qualidade. E todos os dias eu posto conteúdo no Instagram, então aproveita e já me segue por lá, que tu vai evoluir muito e aprender tudo que tu precisa para começar e evoluir no mercado da forma correta. Então, pessoal, desejo para vocês ótimos trades, uma boa semana e até o próximo vídeo.